A ideia de que uma simples conversa pode, de alguma forma, mudar a estrutura física do cérebro, bom, isso só quase como ficção científica, não é? Mas a ciência está mostrando que, com a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, isso é bem real. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos direto ao ponto com a pergunta que não quer calar. Será que uma conversa, uma terapia baseada no diálogo, tem o poder de causar mudanças físicas mensuráveis lá dentro do nosso cérebro? Essa ideia meio que desafia aquela separação que a gente costuma fazer entre a mente e o corpo. E a resposta que vem direto da neurociência é um sonoro sim. E olha, não estamos falando de uma metáfora ou de algo subjetivo. Estudos de verdade mostram que a terapia pode, literalmente, redesenhar os circuitos do cérebro. Então, vamos mergulhar nisso. A TCC não é só para se sentir melhor. A gente está falando de um processo em que o cérebro aprende a funcionar de um jeito totalmente novo. E o mais legal é que a pesquisa científica comprova que essa abordagem mexe diretamente com a função e até com a estrutura do cérebro. E o nome do mecanismo por trás dessa mágica toda é neuroplasticidade. Pensa nisso como uma super habilidade do cérebro. Ele é maleável, ele consegue se adaptar e criar novos caminhos neurais o tempo todo, em resposta a tudo que a gente vive e aprende. E isso vale para a vida inteira. Agora, o processo é bem interessante. Basicamente, com a TCC, primeiro a pessoa aprende a enxergar e a questionar aqueles pensamentos automáticos. Esse exercício mental estimula a criação de novas conexões no cérebro. E aí, com a prática, esses novos caminhos vão se fortalecendo até virarem a nova estrada principal. É como abrir uma nova trilha numa floresta. Quanto mais se usa, mais fácil fica o caminho. Ok, para a gente entender como a TCC realmente atua, a gente precisa conhecer os personagens principais dessa história lá dentro do cérebro, especialmente quando falamos de ansiedade e depressão. E aqui estão eles. De um lado, a amígdala. Pensa nela como o nosso alarme de medo. Ela é super rápida, essencial para a nossa sobrevivência, mas, em transtornos de ansiedade, ela fica meio exagerada, hiperreativa. Do outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal, que seria o nosso centro de controle. Ele é a parte que pensa, que planeja e, o mais importante aqui, ele é o responsável por acalmar a amígdala. E aí que está o X da questão. Na ansiedade e na depressão, esse circuito fica todo desequilibrado. A amígdala fica lá, gritando perigo o tempo todo, e o córtex pré-frontal simplesmente não consegue dar conta de frear essa reação e dizer: ei, calma, tá tudo bem. É como se o alarme estivesse disparado sem parar e a central de controle não conseguisse desligá-lo. É exatamente aí que a TCC entra como uma ferramenta super poderosa para a gente restaurar esse equilíbrio. Vamos ver agora como ela faz isso atuando diretamente nesse circuito do cérebro. A TCC usa algumas técnicas que funcionam quase como uma atualização de software para o cérebro. A reestruturação cognitiva, por exemplo, ensina a pessoa a desafiar aqueles pensamentos de ameaça. Já a terapia de exposição ajuda o cérebro a aprender, na prática, que muitas situações que davam medo não são tão perigosas assim. Ou seja, são técnicas que treinam o cérebro ativamente. E a gente consegue ver isso. Exames de imagem, como a ressonância magnética funcional, mostram claramente o que acontece. Antes do tratamento, olha só esse gráfico. A atividade da amígdala, o nosso alarme, está lá em cima. Enquanto isso, a atividade do córtex pré-frontal, o centro de controle, está baixinha, com dificuldade para regular essa reação toda. E agora, a transformação. Depois da TCC, o cenário se inverte completamente. A atividade lá na amígdala diminui, o alarme se acalma. E o mais importante, a atividade no córtex pré-frontal aumenta. O centro de controle assume o comando, fica mais forte. A TCC, na prática, fortalece o músculo do nosso controle emocional. Mas será que essa mudança é para sempre? Essa é a grande questão. E o mais legal é que as evidências mostram que essas mudanças não são só temporárias. Elas representam um aprendizado que o cérebro realmente internaliza, e a ciência está aí para comprovar. Essa tabela deixa a comparação bem clara. Enquanto a medicação funciona por modulação química, a TCC foca em ensinar novas habilidades. E isso faz toda a diferença no longo prazo. Estudos mostram que, como a pessoa aprende e internaliza essas habilidades, as taxas de recaída depois que o tratamento acaba são bem menores com a TCC. A pessoa sai da terapia levando as ferramentas consigo. E a coisa fica ainda mais impressionante. A gente não está falando só de mudanças na atividade do cérebro, mas também na estrutura dele. Em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, por exemplo, alguns estudos já observaram mudanças no volume da massa cinzenta em áreas importantes do cérebro depois da terapia.
Ou seja, o cérebro não só funciona de um jeito diferente, ele pode de fato se alterar fisicamente. Para a gente fechar, essa frase resume tudo de forma perfeita. A TCC mostra que a psicoterapia não é uma coisa abstrata, etérea. É um processo biológico, ativo. É a nossa mente, com um trabalho bem estruturado, usando a própria capacidade de se remodelar. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a gente passar a ver a terapia como um tipo de treinamento cerebral, como isso muda a nossa percepção sobre saúde mental e a forma como a gente a trata?